Bom, pessoal, iniciando a nossa parte A, vamos começar a falar sobre a compra de gado. A compra de gado é um setor que está localizado dentro da indústria frigorífica. Ele tem muita importância para a indústria, porque é através dele, através da negociação do setor de compra de gado, que se tem ali matérias-primas para serem utilizadas na base, na estrutura daquela indústria. Então, precisamos de ter aqui uma equipe forte que vai compor o setor da compra de gado, que será um processo de originação, ou seja, que vai dar origem ao nosso processo. Então, essa pessoa, essa equipe que vai estar envolvido nesse departamento precisa ter um poder de negociação forte e, ao mesmo tempo, conhecer quais são os requisitos necessários para que a gente possa ter matéria-prima de qualidade. Essa matéria-prima será utilizada como base para toda a indústria frigorífica. Então, toda a matéria-prima servirá como base da indústria frigorífica e dali a gente tirará cortes, dali a gente tem condição de tirar alguns produtos que serão base da alimentação humana. Então, esse setor de compra de gado é um setor estruturado para negociações diretamente com o produtor rural, para que haja ali tanto a busca quanto o fornecimento de animais com qualidades que serão utilizados como matéria-prima. Bom, como que é feita essa negociação? Essa negociação é feita entre indústria, que seria representado pelo setor da compra de gado, e também com o produtor rural. Então, é uma negociação de duas partes, indústria e produtor. Essa negociação, ela pode ser tanto pessoal quanto por telefone, por algum meio de comunicação. Geralmente, quando um produtor ele se torna novo fornecedor para aquela indústria, o pessoal do setor de compra de gado faz-se uma visita ali naquela propriedade para conhecer as instalações, para conhecer o modo de criação daquele produtor, para conhecer como que os procedimentos ali dentro, para se ter uma ideia de como é o animal a qual aquele produtor tem por ofertar para a indústria frigorífica. Então, existe esse contato, só que não necessariamente esse contato ele vai ser a cada venda, a cada compra. Então, às vezes o produtor oferece, disponibiliza à indústria uma quantidade de animais daquele lote para que seja vendido e abatido, e não necessariamente o setor de compras vai até a propriedade para fazer aquisição. Pode ser através de um contato telefônico, pode ser através de um e-mail, pode ser até mesmo através de mensagem de WhatsApp. Independente da forma que se fecha aquela negociação, existe ali algumas particularidades jurídicas onde o produtor tem que cumprir. Porque se ele conhecendo a forma que a empresa precisa da qualidade do animal, ele não pode descumprir aquele acordo, ele não pode descumprir aquele combinado. Então, se acontecer, por exemplo, da empresa querer adquirir os animais com determinados requisitos que a gente vai estar falando aqui em sala de aula, e durante o fornecimento a empresa vê que esse produtor não agiu com boa fé, forneceu animais em desacordo à negociação, pode-se
ter ali uma devolução desses animais do frigorífico para a indústria. E essa devolução, ela vai fazer com que não haja um acordo comercial. Ali há sim um desacordo comercial. Então é necessário que se cumpra todas as necessidades da empresa com animais de qualidade, uma vez que o departamento, o setor de compra de gados, ele é responsável por essa negociação, mas também responsável por fornecer animais de qualidade para a indústria, então precisa de ter uma seleção dos melhores produtores que tem ali, tanto questão de competência, quanto também questão de condições de fornecer animais de boa qualidade ali para a indústria. Bom, pessoal, o setor de compra de gado, além da comercialização, da negociação com o produtor, ele precisa também estar cuidando, ele tem a responsabilidade da logística do animal, da propriedade até a chegada ali na indústria frigorífica, onde o animal será abatido. Então, esse transporte, esse translado da propriedade até a indústria frigorífica é responsabilidade do setor de compra de gado. E essa logística, ela precisa estar alinhada com as normas de bem-estar animal, ou seja, aquele caminhão, ele não pode ter nenhum objeto pontiagudo onde vai machucar o animal. Esse animal ele tem que ser transportado numa velocidade que ele não vai cair dentro do caminhão, onde ele não vai se machucar, onde ele não sinta medo. Então, todas as normas de bem-estar animal, elas precisam estar convergente ali com aquela operação de transporte para que o animal não sinta, naquele momento, reações que podem interferir na qualidade da carne. Então, esse transporte, ele tem que estar diretamente ligado com o setor de compra de gado. Às vezes o proprietário do caminhão boiadeiro é que vai fazer essa manutenção, mas de forma que ele seja vistoriado e cobrado pelo setor de compra de gado, juntamente com a garantia da qualidade dessa indústria frigorífica. Bom, mas o setor de compra de gado, quando faz a negociação, a compra desses animais, ele precisa atender alguns requisitos de aquisição da matéria-prima, ou seja, desses animais. Só que vai muito da sazonalidade. O que seria a sazonalidade? Se a gente for comparar o período da seca com o período da chuva, nós podemos, às vezes, encontrar situações onde os animais vão estar com a conformação, com o acabamento de gordura, com peso, com tamanho diferente. Então, a sazonalidade, a época do ano, ela interfere diretamente nas características físicas daquele animal. Então, nós temos que lembrar que nós temos essa interferência, que seria a sazonalidade. Bom, tirando essa questão da sazonalidade, nós precisamos também ter em mente que o setor de compra de gado, ele precisa saber o peso necessário que a indústria precisa para que aquele animal tenha durante o abate. Precisa também saber a conformação, o acabamento de gordura necessário para aquele mercado onde aqueles animais vão ser destinados, e também o sexo dos animais, às vezes interfere também e tem uma relação com a questão da raça. Então, são vários requisitos que estão intimamente ligados nessa questão de negociação de compra desses animais que vão servir como matéria-prima para fornecimento ali da indústria frigorífica. Bom, pessoal, a gente tem aqui alguns requisitos na aquisição de bovinos durante o processo de compra,
que está diretamente relacionado à idade. Então, se falando de idade, a gente tem algumas classificações, como, por exemplo, o macho castrado. O macho castrado seria aquele bovino a qual não tem mais o testículo e classifica-se como macho castrado. Temos o macho inteiro, esse seria um bovino macho, aonde tem-se ali a presença dos testículos do animal. Temos as vacas elas são fêmeas com idade superior a 2 anos e meio. Então, idade maior que 2 anos e meio. As novilhas são fêmeas também, com idade inferior a 2 anos e meio. Nós temos os marrucos. Os marrucos são ex-reprodutores, ou seja, animais ali com mais de 4 anos, ou animais de descarte, a qual a gente denomina como animais que vão ser descartados, não serve mais para a vida reprodutiva, a qual aquele animal tinha como objetivo, que seria a reprodução. Temos também, pessoal, os animais carreiros, que seriam aqueles animais que são animais de carga. Bom, pessoal, não só olhando como requisita a idade, nós temos também o peso. No caso do boi, nós temos aquele animal macho, com no mínimo 15 arrobas. Nós temos a vaca com no mínimo 12 arrobas. E nós temos as novilhas, que seriam as fêmeas, com no mínimo 10 arrobas. Bom, pessoal, como parâmetro de qualidade, precisamos avaliar a classificação animal. Essa classificação, ela se dá por alguns fatores. Qual seria? Acabamento de gordura, peso. Bom, maturidade. E sexo. Nós vamos começar a classificar conforme o acabamento de gordura. Bom, na imagem a gente tem aqui a classificação em relação à gordura, desde a gordura ausente até a gordura excessiva. Quando a gente tem a necessidade de atender mercado, nós não podemos fornecer um corte com ausência de gordura e nem com gordura em excesso. Nós temos que ter um equilíbrio. Então, a classificação da carcaça, ela veio para direcionar, de acordo com o acabamento de gordura, aquele tipo de carcaça e dali destiná-la ao mercado correto. Bom, pessoal, como a gente pode ver na imagem, nós temos 5 classificações de gordura. A gordura, ela tem que ser classificada em relação à carcaça, para que dali a gente possa destiná-lo de acordo com o mercado, em função do acabamento em si. Bom, a primeira classificação seria o que está na imagem, que seria uma carcaça com gordura ausente. Como a gente pode ver nessa imagem, a carcaça ela não tem quase nada de gordura, ou seja, é uma carcaça onde a musculatura fica exposta, sem nenhum acabamento de gordura. A gordura ela se faz necessária porque a gente confere um maior sabor, às vezes uma maciez na carne. Então, essa carcaça classificada como carcaça número 1, ou seja, com ausência de gordura, ela tem esse aspecto. Na segunda imagem, a gente vê uma carcaça classificada como -2, e esse -2 seria um acabamento de gordura escasso, ou seja, uma fina camada de gordura, diferente da anterior que não tem nada de gordura. Então ali, como a gente pode notar, a gente já tem a presença de gordura na região do traseiro, na região ali da alcatra, da picanha, um pouco na região inicial do contrafilé.
mas é uma gordura subcutânea, ou seja, é uma gordura mais superficial e ela é bem escassa. Bom, nós temos essa terceira imagem, que seria a classificação 2, ou a segunda classificação, que seria uma fina camada de gordura também, porém agora a gente tem a disseminação dessa fina camada de gordura na região do contrafilé, ali na região do lombo do animal. Como a gente pode ver na imagem, seria aqueles cortes ali na cor vermelha, onde localiza-se ali a região do contrafilé. Uma camada ligeiramente mais densa do que a anterior e nessa localização. Bom, nessa outra imagem, a gente tem a classificação 2+, onde além do que a gente encontrou nas localizações anteriores, nós temos também um pouco mais de gordura, ou seja, uma gordura um pouco mais espessa, em torno de 2 a 3 milímetros, nessa região em vermelho, que é a região ali do traseiro, pegando uma parte ali da região lombar, que seria a região do contrafilé. Nessa outra imagem, nós temos a classificação mediana, que seria a -3. Essa classificação mediana, ela tem uma camada um pouco mais espessa, em torno de 3 a 4 milímetros, e como nós podemos ver, a musculatura do animal ela está menos aparente, ou seja, nós temos ali uma disseminação um pouco maior, por mais que seja fina a espessura da camada de gordura, ela está mais disseminada do que a classificação que foi mostrada anteriormente. Bom, nós temos aqui a classificação 3 ou terceira, que seria a mediana, onde a gordura é uma gordura não tão fina, mas ela é mais consistente, em torno de 4 a 5 milímetros, e está sendo apresentada ali na região do traseiro e na região ali lombar, ou seja, na região ali do contrafilé. Então, é uma camada um pouco mais espessa. Nessa outra imagem, que seria a classificação mediana 3+, seria uma camada um pouco mais espessa, de 5 a 6, um pouco acima do que foi mostrado na anterior. E como podemos ver, a camada de gordura ela é mais abundante. A gente começa a ver aqui uma carcaça com a coloração amarelada, que significa a presença da gordura presente nessa carcaça. Bom, temos também, pessoal, a classificação uniforme, que seria a classificação 4, onde a gordura ela tem uma camada de 7 a 10 milímetros, espalhada uniformemente pela carcaça, onde aqui nós temos um aspecto desejável, ou seja, ali tem-se ainda a presença visual da musculatura, porém a maior faixa ali de apresentação está com a presença da gordura na dimensão de 7 a 10 milímetros. E a última classificação, que seria a classificação 5, onde nós temos uma classificação excessiva de gordura, onde a gente pode ver ali que a carcaça ela está tomada de gordura, uma gordura com uma espessura grossa de 10 a 20 milímetros, e seria ali uma classificação muito excessiva, ou seja, a presença da musculatura ali está basicamente envolvida pela presença da gordura. Então, pessoal, essa classificação se faz durante o processo de abate para que ali a gente possa direcionar os animais que são abatidos, de acordo com a camada de gordura que aquele animal vai apresentar. É um tipo de classificação que se dá de uma forma melhor à medida que o animal vai sendo abatido, e ali a gente consegue visualizar de uma forma mais coerente e até mesmo, quando necessário, medir a espessura da gordura utilizando o paquímetro. Bom, pessoal, na imagem que trazemos para vocês, a gente pode observar a questão do acabamento
e da conformação da carcaça do animal. São animais que estão com a apresentação bem magra, são animais classificados ali como animais caquéticos, onde tanto a musculatura faz ali falta, onde não aparece ali uma musculatura mais conforme e nem gordura. Então são animais provavelmente debilitados que estão no geral daquele lote e são características não desejáveis para animais de abate. Bom, esse outro lote nós temos aqui um lote de novilhas onde a gente vê a diferença, a conformação do animal e esses animais ali têm um acabamento melhor, onde tem ali uma visualização melhor da conformação da carcaça. Bom, pessoal, nessa imagem nós temos ali 3 exemplos de camada de gordura, ou seja, classificação em função da camada de gordura. A primeira imagem nós temos o animal magro, onde a gente consegue visualizar ali a musculatura do animal. Na imagem do meio nós temos uma carcaça onde tem-se ali o desejável, que é uma distribuição mais uniforme da gordura, e de modo que a gente consegue ter ali uma espessura mais dentro do desejável. Já na terceira imagem nós temos ali uma classificação de uma carcaça bem gordurosa, onde a gordura está bem excessiva, tanto em questão de preenchimento na carcaça, quanto também em questão de espessura. Então essa terceira imagem é uma imagem também não desejável, em função desse acabamento estar com uma gordura muito excessiva. Bom, pessoal, um outro requisito de classificação seria a contusão. O que seria contusão? Contusão é quando a gente tem um animal que sofreu algum impacto na carne e aquele impacto gera ali um dano localizado, ou seja, às vezes uma lesão no tecido muscular do animal, e isso daí pode gerar perdas de acordo com a sua classificação. Então nós podemos ter uma contusão leve, onde ela às vezes passa até batido durante o processo de abate, ou seja, a gente não consegue, às vezes a gente visualiza, mas não chega a ponto de ter uma desclassificação do animal. Nós podemos ter também uma contusão média, onde ocorre uma desclassificação do animal em relação ao mercado externo, deixando ali direcionado para o mercado interno. Seria uma contusão onde apresenta aquela lesão, mas a gente consegue, às vezes, através de um processo de toalete, fazer aquela retirada da lesão. E nós podemos também ter uma contusão grave, onde o animal, por alguma situação de desconforto, teve contusões ali no corpo, na carcaça, e daquilo gerou-se uma lesão bem grave a ponto de desclassificar o animal e, dependendo às vezes, até de condenar aquela carcaça. Bom, pessoal, nessa imagem a gente vai ver um animal onde ele passou por um processo provavelmente de estresse, de alguma forma que levou a ter uma característica onde classificasse como contusão grave. Então a gente pode ver lesões na musculatura desse animal que está disseminada em todo o corpo. Isso daí, pessoal, pode gerar a condenação da carcaça. Então, não tem ali uma destinação de mercado e, ao mesmo tempo, a gente tem que descartar aquela carcaça. Bom, aqui nessa outra imagem, a gente vê alguns focos de contusões também classificada como contusão grave, onde esses pontos são indicativos de descumprimento do bem-estar animal, porque o animal ali, uma vez que ele passa por esse processo de contusão, esse processo de trauma, porque isso aí é um trauma que o animal sofre na musculatura, esse trauma, ele gera ali um certo desconforto, situações de dor.
Então, dependendo da lesão, dependendo do trauma que o animal sofre, ele, durante o processo de classificação da carcaça, tem-se ali uma desclassificação e dependendo da gravidade da lesão, ocorre ali um descarte daquela carcaça, ou então daquela parte que houve ali esse processo de lesão. Bom, pessoal, um outro requisito, além da contusão, seria a idade através da cronologia dentária. Como que a gente classifica a idade dos animais conforme a cronologia dentária? Bom, nós temos aqui, vamos fazer um esquema como se fosse a mandíbula do animal, onde eu tenho aqui pares de dentes. Eu tenho 4 pares de dentes, totalizando 8 dentes na região incisiva. Então, nós temos o dente 1, o dente 2, o dente 3 e o dente 4. O que seria o dente 1? O dente 1 é conhecido como pinça. O dente 2, ele é conhecido como primeiro médio. O dente 3 seria o segundo médio. E o dente 4 seria o dente do canto. Então, se a gente olhar na imagem, se o animal apresentar os 4 dentes de leite, que não são dentes definitivos, esses animais a gente pode afirmar que ele tem de 6 a 20 meses, ou seja, são animais jovens. Se apresentar 2 dentes incisivos permanentes, esse que seria esse número 1, podemos dar para esse animal a idade de 24 meses, ou seja, 2 anos. Se esse animal apresentar os 2 pares de dentes incisivos como permanente, podemos dar a esse animal 2 anos e meio. Se ele apresentar os 6 dentes incisivos, ou seja, 3 pares de dentes incisivos como permanente, nós damos a ele 3 anos. E se apresentar os 4 pares de dentes incisivos como permanentes, esse animal já é considerado um animal velho, ou seja, de 4 anos ou mais. Então, pessoal, a classificação da idade do animal se dá através da cronologia dentária, ou seja, com a presença de dentes permanentes na boca do bovino. Bom, pessoal, relembrando a parte A, nós trouxemos para vocês a importância do setor de compra de gados na negociação durante a aquisição da matéria-prima que vai servir para a indústria frigorífica. Então, essa aquisição ela deve ser feita de forma rigorosa, seguindo alguns requisitos, e ao mesmo tempo também deve ser feita com produtores que realmente têm condições de fornecer de acordo com aquele acordo que começou a existir. Bom, nós também colocamos para vocês a classificação animal, a classificação que nós temos em relação à carcaça, em relação à idade do animal, seguindo a cronologia dentária. Tivemos também a classificação em função da idade, em função do sexo do animal e também em função do peso. Então, todos esses requisitos necessários para que haja ali a negociação é importante para que o acordo feito entre indústria e frigorífico se cumpra, de forma que esses requisitos eles são importantes para que haja ali o abate do animal e ao mesmo tempo o atendimento de mercados que necessitam às vezes de determinados cortes com determinados acabamentos de gordura ou determinada conformação. Então, há necessidade dessa ligação, dessa negociação que seja feita de forma coerente e que se respeite ali o que tem em acordo comercial.